Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. Você sabia que nem tudo é sobre você? Eu tava pensando sobre isso outro dia e eu, mesmo depois de 10 anos trabalhando com internet, tem hora que eu continuo morrendo de vergonha, sei lá, gravar na rua, de me expressar de certa forma, porque eu fico pensando que os outros vão estar pensando, ou, sabe, pensando no que eu tô fazendo, me reparando em mim. E a verdade é que a gente não é tão especial assim, né? A gente não é essa coisa toda onde as pessoas vão ficar focando o tempo inteiro, não somos o centro da atenção da maioria das pessoas e, na verdade, eu espero não ser o centro de atenção de ninguém, porque eu acho que, sei lá, a gente deve se colocar, né, em primeiro lugar em todos os sentidos, e você pode ter algumas pessoas prioridade na sua vida, mas eu acho que dedicar, sei lá, uma vida inteira a outra pessoa é um pouco demais, assim, muito pesado, sabe? E aí eu tava pensando que, sei lá, hoje em dia eu tô tentando me sentir muito mais leve, muito mais desprendida do que os outros vão pensar, até porque muito provavelmente eles não estão nem pensando em nada. Afinal de contas, se eu vejo outra pessoa fazendo algo do qual eu me envergonharia ou eu ficaria pensando no que o outro vai pensar, eu na verdade não fico pensando, sabe? Eu fico tipo, cada um cuida da sua vida e é isso aí. Então eu acho que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente vai entendendo que não somos o centro das atenções, e que bom, que nem tudo é sobre a gente, e que ótimo, não somos insubstituíveis, e ao mesmo tempo que isso assusta, isso também é um alívio muito grande, que a gente é meio que insignificante para a maioria das pessoas. Vamos combinar? Tipo, sei lá, eu acho que de todas as pessoas que a gente vê todos os dias que passam pela gente, se 10% dessas pessoas são realmente pessoas que, significam algo na nossa vida, realmente fazem a diferença, já é muito. A maioria a gente vê, passou, já era insignificante. Eu pra elas e elas pra mim. Eu perguntei lá no @mixed.podcast coisas como: você pensa muito no que os outros acham de você? 55% disse que sim, mas nem sempre. 32% disse sim, e isso me atrapalha. E 13% disse não, tô nem aí. Essas já estão em outro nível, evoluidíssimas. Aí eu perguntei, você pensa sobre a sua reputação? 36% disse que sim, 49% disse às vezes e 15% disse não. Saber que você é insignificante te causa? 59% disse alívio, vocês estão comigo, e 41% disse tristeza. E aí a gente tem que repensar isso daí, porque se você quer ser significante pra todas as pessoas da sua vida, sabe aquela pessoa tipo, nossa, quero fazer a diferença pra todo mundo, aí você vai ter que ralar muito e talvez seja muito frustrante, porque a gente não vai ser isso pra todas as pessoas. Pensa no quantas pessoas são realmente significativas pra você, sabe? Tipo, quantas realmente fazem a diferença na sua vida. Eu percebo que quanto mais eu envelheço, mais eu amadureço e mais a vida passa, esse número vem diminuindo. E pra mim tá ótimo, porque eu acho que quando a gente quer ser significativo na vida de alguém, é porque a gente se importa muito com essa pessoa, e aí acarreta de não quero magoar essa pessoa. Eu quero dar o meu melhor a essa pessoa. Eu quero que essa pessoa lembre de mim nisso e nisso, nisso, nisso. E você querer ser isso tudo pra muita gente é exaustivo. Você querer ser isso pra poucas pessoas, aquelas pessoas que você sabe que vale a pena, aí é até que ok. Você não acha? Você não acha? Aí, acho que um pouco abaixo do significativo, de alguém que realmente faça diferença na nossa vida e que, tem aquelas pessoas que têm uma reputação boa, uma reputação não tão legal. Eu confesso que eu penso muito na reputação, principalmente por eu trabalhar com o público, né? Então, o significado de reputação aqui, que eu abri o dicionário,
é basicamente um conceito obtido por uma pessoa a partir do público ou da sociedade em que vive. Tem a reputação de ser uma boa médica, por exemplo. Ou um mau conceito acerca de algo ou de alguém. Essa pessoa não tem uma má reputação porque só enrola o povo, é charlatão, barará. Então, como que uma sociedade, vamos supor, a sua empresa, seu chefe, seu time te enxerga. E aí eu acho que não é algo que a gente deva, se preocupar. Nossa, tem umas crianças irlandesas gritando. Eu tô gravando isso diretamente de Dublin. Estou aqui passando a semana, estudando, trabalhando e muito felizinha porque tem dias de sol todos os dias. Pois bem. Mas como eu tava falando, a reputação é muito o que os outros, sociedade ou num grupo maior, que não necessariamente me conheça profundamente, mas que muito provavelmente me conhecem acerca do meu profissional ou do meio acadêmico ou algo assim, sabe? E aí eu acho que é até interessante, porque, enfim, principalmente tratando-se aí de dinheiro, carreira, etc., coisas que nesse mundo capitalista em que vivemos são importantes, é interessante pensar, numa reputação aí boa, no que você tá fazendo em torno da sua reputação, ou como as outras pessoas ao seu redor, qual é a reputação dessas outras pessoas ao seu redor e tal. Mas aí não é aquela coisa de ser alguém insignificante ou não. Não é como se eu pensasse sobre isso o tempo inteiro, mas eu sei que tem pessoas por perto que eu penso, não, essa pessoa realmente faz um bom trabalho, a reputação dela é boa, mas nesse sentido. Por que eu tô trazendo tudo isso? Porque eu li um texto que eu gostaria de ler pra vocês, e quem escreveu foi a Patrícia Grilli, que é psicóloga. E eu adoro ler textos de psicóloga, vocês já repararam, Eu tenho lido bastante na internet, assim. Eu percebo que, às vezes, eu fico me forçando a ler uns livros inteiros de, 200, 400 páginas, quando, na verdade, de repente, o que eu gosto mesmo de ler são esses artigos que eu encontro online, que eu acho mó interessante, sabe? E aí eu li esse texto dela e pensei, bom, pode ser que vire aí um bom assunto para levar pro podcast. Uma das coisas mais difíceis da minha vida, desde que eu era uma criança e achava que o mundo acontecia totalmente por minha causa, foi compreender que nem tudo acontecia da forma como eu pensava. Eu sei que toda criança está no processo de se diferenciar dos outros. Ela ainda acha que tudo no mundo gira em torno dela. Ela acredita realmente que se ela gosta de alguma coisa, todo mundo gosta. E se ela não gosta, é claro que ninguém mais gosta. Conforme a gente vai lidando com as pessoas, os conflitos começam a aparecer e a gente percebe que nem tudo funciona como imaginávamos na nossa cabeça. Você começa a entender que as outras pessoas têm um mundo completamente diferente do seu. Ela tem gostos diferentes dos seus. Ela tem uma forma de pensar diferente das suas. E até a maneira que elas enxergam e escutam é levemente diferente, dizem os especialistas. Agora, não pense você que esse processo acontece de um dia para o outro e que ele acontece sem nenhum tipo de sofrimento. Você pode, entre aspas, na teoria, até compreender que as pessoas são diferentes e pensam diferentes de você. Mas, entre aspas, na prática, ali, no meio das relações, é só depois de algum sofrimento que você compreende isso. Portanto, na construção da nossa identidade, precisamos reconhecer aquilo que é nosso e também ganhar clareza sobre o que não é. Esse, entre aspas, não sou eu, só é aprendido nessas trocas com outras pessoas. Nos pequenos embates sobre qual é o sabor mais gostoso de sorvete ou em momentos mais dramáticos como na história que eu vou te contar agora. Devido à educação liberal que eu recebi da minha família, nunca fui de ter muitos pudores, lidava com a minha sexualidade com bastante liberdade e comecei a experimentar minhas relações com homens desde muito novinha. Digo isso porque só depois dos 30 que eu me permiti viver o outro lado da minha moeda e me relacionar também com mulheres. Lembro-me como se fosse hoje de um evento que aconteceu há quase 15 anos atrás. Eu tinha uns 20 anos de idade, estava fazendo faculdade e tinha algumas amigas. E como quase toda jovem que está explorando a sua sexualidade e seus relacionamentos, conversava sobre as minhas relações com elas. Na época, parecia quase impossível na minha cabeça a ideia de se conhecer uma pessoa, sentir atração por ela, querer um relacionamento e não ter relações sexuais de imediato. Era uma regra que eu tinha. Se você gosta, você tem que transar. Percebam,
Isso não era verdade no mundo e nem funcionava desse jeito para todas as pessoas, mas na minha cabeça deveria ser assim. Pois bem, conversando no intervalo de uma das aulas da faculdade, eu descubro que uma colega minha estava há mais de 8 meses flertando com um menino sem querer ter dado um beijo na boca ainda. Eu me lembro que eu comecei a rir, fiquei estupefata, achando que ela só podia estar de brincadeira comigo, mas a reação dela, ao invés de rir, foi de ficar triste, e logo em seguida ficar nervosa. Ela olhou na minha cara e com lágrima nos olhos me disse: "Nem tudo no mundo funciona do seu jeito, Patrícia. Você precisa me respeitar. Pra mim, o toque físico só pode acontecer depois do namoro. Agora, se você faz de outro jeito, ótimo pra você, não tente impor as suas regras na minha vida." Ai... Naquela época, eu não consegui perceber que a minha fala tinha sido tão invasiva para ela. A ideia de compartilhar essa história aqui com você é mostrar que, tão importante quanto reconhecer e aceitar a nossa identidade, o nosso jeito de ver o mundo, os nossos hábitos e costumes, é aprender a ouvir e perceber o outro. Só nos tornamos realmente adultos quando sabemos diferenciar o que é nosso do que é do outro, em relação a vários aspectos: pensamentos, sentimentos, comportamentos, modos de vida, culturas, hábito e tudo mais que você possa imaginar. E além de simplesmente identificar as diferenças, é necessário que respeitemos essas diferenças. Somos seres de relação, o que significa que não vivemos sozinhos e sequer seríamos capazes de sobreviver sem um coletivo de outras pessoas dispostas a suprir as nossas necessidades biológicas, afetivas e intelectuais. Muitos dos nossos grandes conflitos e sofrimentos da vida adulta nascem do embate entre essas diferenças. Acredito muito que ampliar a consciência sobre si e ampliar a consciência sobre o outro, percebendo esses padrões relacionais, é a solução que todos nós precisamos. Eu achei muito interessante porque ela traz esse ponto justamente de que quando a gente é mais nova, a gente acha que tudo gira em torno da gente. Eu lembro como na minha adolescência eu achava que todo mundo estava olhando para mim o tempo todo, que o que eu fazia ou não fazia estava sendo aprovado ou desaprovado pelas pessoas, e eu sofria por isso, e eu não tinha tanto essa autoestima da Patrícia, de tipo, rir na cara dos outros sobre algumas coisas. Na verdade, eu era mais a amiga dela que me sentia julgada o tempo inteiro. E às vezes não estava sendo julgada, era só porque as pessoas, tinham um jeito diferente de pensar e expressavam isso. E eu pensava, já que essa pessoa não tá concordando comigo, eu tô fazendo a coisa errada. Eu não enxergava que, eu fazer algo diferente daquela outra pessoa era algo normal, era algo, tudo bem, eu sou uma pessoa diferente. Não, era como se fosse a errada, como se eu tivesse que, então, fazer diferente, porque, se aquela pessoa tá fazendo daquele jeito é porque ela quer que eu faça igual. É complicado, né? Mas eu acho que tem dois lados dessa moeda, dessas pessoas que acham realmente que sabem de tudo, e esse outro lado que acha que tá sempre errado, quando na verdade a gente só tá construindo o que somos e enxergando no outro as diferenças, e o pulo do gato é respeitar isso tudo e é entender que cada um vai aprender de um jeito diferente, que cada um vai pensar de um jeito diferente e que tá tudo certo. Uma outra coisa que eu queria trazer é sobre a gente tentar lembrar que, para além de respeitar as diferenças e viver o que a gente acha que deve viver, não ter essa sensação de, todo mundo tá olhando pra gente o tempo inteiro e tal, voltando pra parte da nossa insignificância no mundo, é a gente se mancar um pouquinho todo dia, no sentido de, às vezes o outro não foi grosso com você porque ele detesta você, porque você é uma pessoa péssima, porque você é rude e não sei o quê. Às vezes a pessoa só não tá num bom dia, sabe? Às vezes fulano não te cumprimentou porque ele tava distraído e tal. Isso aconteceu ontem na nossa aula de conversação. Uma menina trouxe pra sala de aula, a primeira coisa que ela perguntou pro professor, ela já tá fazendo aula ali tem um mês e meio. Ela perguntou assim: "Professor, você me acha rude?" Aí ele falou: "Não." Aí ela, porque ontem no trabalho, ela é garçonete num restaurante aqui em Dublin, né? Ela disse que tinha uma moça que tava bebendo muito e que ela já tava meio que sem paciência com essa moça, então ela foi um pouco mais fria e tal, a moça já tava lá muitas horas
bebendo e meio que enchendo o saco. E aí, quando ela foi um pouco mais fria, essa moça começou a chorar e falou que ela era muito rude, que ela tinha estragado o dia dela. Você estragou meu dia com esse jeito rude que você tem de atender as pessoas. O que você tá fazendo aqui? Por que você tá trabalhando com pessoas se você não consegue ter um mínimo de empatia? Eu sei que descascou a menina e ela levou isso pra aula, então é porque ela realmente tava, sabe, precisando desabafar. E ela começou a se sentir muito mal, de tipo assim, então eu sou isso que essa pessoa tá pensando sobre mim, ou e tal. E a gente meio que durante a aula inteira de conversação só tentou mostrar pra ela como de vez em quando a gente tem esse direito de também não estar no nosso melhor dia, assim como talvez essa moça que começou a chorar bêbada, também não estivesse no dia dela, e talvez ela nem queria ter falado todas aquelas coisas que ela falou. Então, esse não levar tão a sério, sabe? De achar que, tipo, você é aquilo, ou você não é aquilo, através do que alguém te falou, ou de um momento específico que aconteceu, é bobo você ficar overthinking, né? Pensando demais nisso. Tipo, como o outro age e o que o outro pensa sobre você mais diz respeito a ele do que a você. Tipo, se essa realmente não é a sua intenção, se você entende das suas intenções, dos seus valores, isso não deveria ser algo que tirasse a tua paz. Sabe como eu vi que tirou a paz dessa menina pra depois no outro dia perguntar ainda? Não é um peso que ela deveria estar carregando, sabe? Às vezes a gente leva as coisas muito pro pessoal e aí a gente vive uma vida achando que, sei lá, todo mundo tá nos ofendendo, que a gente tem essa sensação de, nossa, fui ofendida, nossa, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo. E na verdade as pessoas nem sempre fazem as coisas pra você, sabe? Elas fazem certas coisas, elas tomam certas atitudes e aí é meio que você que decide se isso vai te afetar ou não. Vamos combinar? Que assim, pensar em quem é essa pessoa que tá te fazendo isso e pensar num contexto maior, não achar que tudo que acontece ao seu redor é pra te atingir, é pra te afetar, ou se colocar nessa posição de vítima, né, também, em que você não entende o lado do outro, tipo, só você que foi aí atingida, que tá passando por isso ou aquilo. Às vezes as pessoas não têm essa intenção e a gente se coloca nessa posição. Na mesma conversa que a gente tava tendo com essa menina, né, em sala de aula e tal, foi super legal, que a gente tava lá treinando inglês e aconselhando ela. Foi tipo uma sessão de terapia, quase. A gente tava falando que nem tudo precisa ser falado, sabe? Porque ela já tava pensando em, tipo, no momento ela disse que pediu desculpa, não sei o que, mas depois ela ficou pensando, não deveria ter pedido desculpa porque eu não fui rude, tipo, eu só tava sendo normal, sabe? Às vezes a gente tenta preencher momentos de silêncio com palavras que não são necessárias. Tipo, às vezes o silêncio também é uma forma de responder alguma coisa. Às vezes também é uma forma de se colocar presente ali. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de se fazer, porque, sei lá, ela poderia ter ficado em silêncio e talvez a outra moça poderia ter lido isso como uma certa humildade dela, em ela não continuar discutindo. Porque ela disse que ouviu o pedido de desculpas e falou, agora só porque eu tô chorando você tá me pedindo desculpas. Tipo, sabe, a intenção dela tava ali, ela tava tentando e a outra moça não queria receber o pedido de desculpas. Então talvez se ela tivesse ficado em silêncio, será que não teria sido melhor? Enfim, a gente trouxe, né, essas coisas pra mesa, assim, pra conversar, porque às vezes ficar em silêncio teria sido a melhor resposta pra isso, né? Cada um tá ali fazendo o seu rolê, o seu trabalho, vivendo sua vida. Não precisa disso. É aquela coisa também do cada um oferece o que tem. Então, meio que, tipo, nem tudo vai ser um ataque pessoal pra você. Às vezes aquela pessoa tá te tratando daquele jeito porque foi assim que ela foi tratada. É algo difícil que ela esteja passando na vida dela, é um BO dela, é a jornada dela, entendeu? Às vezes as pessoas simplesmente estão nesse período ou são assim e não quer dizer que você é ruim, sabe? Eu acho que era muito isso que eu queria trazer aqui. Uma outra coisa que eu perguntei no Mixed foi sobre se ninguém se importasse, você estaria fazendo o que você tá fazendo? Pensa comigo assim,
Vamos supor, Michele, se você não trabalhasse com internet, será que você estaria morando onde você tá morando, fazendo o que você tá fazendo, sei lá, ou fulana que é médica, se os seus pais não se importassem em você ser médica, será que você estaria sendo médica? Era mais nesse sentido que eu queria perguntar. E aí vieram algumas respostas, porque eu acho que daí isso conecta com o lance da gente, tipo, querer agradar os outros, sabe? Tipo, querer agradar os outros, querer ser o centro da atenção dos outros, ou o destaque para outra pessoa, ou tá vivendo por outra pessoa, ficar pensando muito no que os outros estão pensando sobre você. Voltando lá pro que eu trouxe no começo do episódio, de agora eu tô tentando não pensar que, o que os outros vão achar que eu tô gravando aqui no meio da rua? Foda-se, a pessoa vai passar, ela pode pensar assim, nossa, essa menina tá gravando aqui no meio da rua. Vai passar 2 segundos, ela já vai estar ouvindo um áudio de uma amiga, ela vai estar fazendo outra coisa, você é insignificante, eu sou insignificante, então tá tudo bem, sabe? E aí meio que nessa vibe eu queria perguntar. E aí, temos algumas respostas. Sim, eu amo a minha vida e o meu trabalho. Então essa gata aqui não tá fazendo pelos outros, ela tá fazendo por ela mesma. Sim, porque ninguém vai pagar minhas contas. Gosto, é isso. Teria largado tudo e voltado a morar no Brasil. Essa aqui eu já achei pesada, porque será então que ela tá vivendo o que ela quer viver? Por que ela tá mantendo essas aparências de estar morando onde ela tá morando e trabalhando com o que ela tá trabalhando? Será que é pra agradar o parceiro? Será que é pra agradar o ego dela? Pra provar pra família que ela, entre aspas, deu certo? Gato, isso aqui tudo leva pra terapia, né? Quem respondeu sabe que respondeu. Acho que estou nesse caminho, cada vez mais me importando menos, e isso leva um tempo, com certeza. E eu acho que isso, quanto mais a gente amadurece, menos a gente se importa. Sim, é um exercício diário de ligar o foda-se, mas já evolui muito em parar de viver pros outros. Muito bem. Não, eu estaria vivendo da minha arte na praia. KKKKK. Será mesmo? Será mesmo? Não sei. Não, acho que eu estaria vivendo da minha arte, sendo atriz de musical, vendendo as minhas pinturas. Bom, tem esse outro lado também, né? Que às vezes a gente só faz o que faz porque precisa fazer, sei lá, porque isso aqui dá certo, isso aqui paga minhas contas e eu tô fazendo. Mas não era bem nesse sentido que eu queria ter perguntado, era mais sobre, tipo, se ninguém estivesse olhando, entendeu? Não no sentido capitalista da parada. Provavelmente sim. Graças a Deus nunca me senti pressionada a ter que agradar ninguém. Ai, que maravilhoso isso. Me pegou tanto que eu não consigo responder. Aqui, ó, essa aqui, ela vai levar isso pra terapia. Provavelmente não. As mesmas coisas, sim, eu nunca liguei pro que os outros acham ou pensam de mim. Eu tento estar bem comigo mesma e só. As pessoas me criticam da mesma forma, então eu faço o que eu quero. Outro dia eu vi um post que era bem assim, o mundo acontecendo enquanto você faz tudo pensando no que os outros vão pensar. E aí tava lá, tipo assim, sei lá, um vídeo de uma cidade, um carro passando, uma bicicleta. Agora, o mundo acontecendo se eu não pensasse no que os outros pensam sobre a minha vida. E o mesmo vídeo aparece. Ou seja, não importa, sabe? Tipo, se você tá pensando no outro ou não, na verdade, cada um tá vivendo a sua vida. É isso, nada muda. A minha vida se eu parasse de me preocupar com o que os outros estão fazendo. É o mesmo vídeo. Nossa, eu preciso achar esse post pra repostar ali nos stories. Eu achei sensacional. É meio que tipo, elas vão criticar de qualquer jeito. Então, meio que faça o que você quiser fazer, entendeu? Não, eu já teria começado no YouTube faz tempo. Mana do céu, comece. Para de ficar pensando no que os outros vão pensar sobre o seu canal ou não. Estaria assim, amo o que eu faço e onde estou, mas pesaria menos na cabeça e me deixaria menos ansiosa. Não, provavelmente já estaria trabalhando em outra área. Eu iria tirar os meus projetos da gaveta e finalmente iria começar a gravar e postar os conteúdos sem aquele medo que me paralisa. Olha só, tem bastante gente, né, querendo criar conteúdo e não criando por conta do medo. Eu entendo, eu já estive nesse lugar, mas só começa. Não, e se eu não tivesse contas pra pagar, também já teria me demitido há muito tempo. Não, estaria usando as roupas que eu me acho bonita sem pensar se eu estou gorda ou se as pessoas estão me achando assim. Seria mais fiel a quem sou. Hoje vivo deixando uma parte de mim sempre escondida. Sim, depois que eu comecei a fazer terapia, aprendi que sou eu em primeiro lugar. E isso não é ser egoísta, é amor próprio. É isso! É muito isso. Putz, pesado, hein? Acho que depende de quem.
Aqui no caso, tipo, de quem estaria observando ela, a vida dela ou não. No meu caso, se minha família não me apoiasse, seria bem mais difícil. Tem isso, né? Às vezes você precisa de uma certa validação de algumas pessoas ali, que são muito importantes pra você. E eu sei que as coisas ficam muito mais fáceis quando a gente tem essa validação das pessoas que a gente realmente ama. Sim, no meu caso, eu consegui fazer. Estava em um serviço que eu me sentia nada. Agora estou estagiando e muito mais feliz. No trabalho, eu teria me imposto mais. Ficava muito quieta para muitas coisas. Eu estaria me expondo muito mais, sendo livremente estranha. Gente, sejam livremente estranhos, sejam vocês. Ninguém, ou sei lá, minoria vai pensar. E também, se pensar, deixa pensar. Essa pessoa que pensa sobre você, pensa sobre tantas outras pessoas e pensa tanto sobre ela também, é muito mais sobre ela do que sobre a gente, sabe? Eu sempre penso, tipo, cara, a vida é minha, eu preciso ser essa protagonista, eu preciso fazer o que eu tô a fim de fazer, se ela é minha vida, entendeu? Tipo, não tenho que deixar o outro ditar o que é legal ou não, o que é aceitável ou não, o que combina comigo ou não. Não, eu posso mudar quantas vezes eu quiser, enquanto eu achar que devo. Complicado, tivemos vários sims, vários nãos, tivemos pessoas precisando levar o assunto para terapia, mas eu não gosto de trazer esses assuntos um pouco mais densos com o objetivo de, sabe, de tipo chegar a uma conclusão e é isso, gente. Eu trago justamente porque eu acho que é interessante a gente debater, olhar diferentes lados da coisa e pensar um pouquinho sobre o assunto. E é mais pra isso mesmo, sabe? Não tem uma verdade absoluta. Vamos pro Me Ajuda? Então, vamos. Antes de mais nada, gostaria de te falar que sou muito fã do seu trabalho e que te acompanho desde o Cabide Colorido. Ai, muito obrigada. Nossa, faz tempo, hein, amigas? Pelo menos 10 anos, 11 anos, caraca. Moro na Austrália há quase 2 anos e decidi me mudar para Irlanda no final do ano. Olha aqui, eu tô aqui. A Austrália é maravilhosa, a qualidade de vida, segurança, é tudo muito bom. Porém, sinto que não consigo viajar aqui como sempre sonhei e como era o meu objetivo quando saí do Brasil. Por isso, pensei em ir para a Irlanda, continuar estudando inglês, que sinto que tenho muito a melhorar ainda, e aproveitar para viajar pela Europa. Mas confesso que estou com muito medo da mudança e de ter que recomeçar tudo novamente em um outro país, sem conhecer nada e nem ninguém. Viajar ao mundo sempre foi o sonho da minha vida, mas me dá muito medo. Me sinto muito insegura com relação ao inglês, mesmo estando aqui há quase 2 anos. E o que você faria? Me ajuda. Ai, adorei que eu selecionei esse Me Ajuda bem agora que eu estou na Irlanda. E ontem, depois do tour da escola, de boas-vindas e tal, a gente foi num pub, né? E aí lá tinham várias pessoas que, né, o tour de boas-vindas era, claro, para novos alunos. Então tinham outros brasileiros que acabaram de chegar e que vão ficar aqui um tempo. E aí, né, tipo, já que eu tô aqui criando conteúdo e tal, eu pergunto pras pessoas, mas o que te trouxe pra Irlanda? E tem esses 2 meninos que são primos, vieram juntos e tal, e eles falaram que eles tinham pensado na Austrália, na Nova Zelândia, que também são destinos onde você pode trabalhar enquanto estuda inglês e tal, mas que, era muito longe, né, do Brasil, então, um voo leva muito tempo, é muito longe de tudo, para você viajar é muito mais difícil, e um dos objetivos deles era viajar enquanto estudava inglês. E é por isso que eles escolheram a Irlanda. Então, de fato, eu acho que no teu caso, se é o sonho da tua vida viajar pela Europa, conhecer mais os lugares, tipo, e você não vai ter isso morando na Austrália, segue o teu sonho, sabe? Não tem certo ou errado pras coisas e você já recomeçou uma vez, dá pra recomeçar de novo e às vezes a vida pede muitos recomeços até você encontrar, até você entender algo que te faça feliz e tal. Se tu tá vivendo uma vida onde tu pensa, nossa, não gosto disso, daquilo, eu queria isso e aquilo, vá atrás daquilo que você busca. É claro que tu precisa de muito planejamento, de uma reserva financeira. Aqui na Irlanda tem essa comprovação financeira também, que agora aumentou, né? Antes era 4 mil e poucos euros, agora tá 6 mil e poucos euros. Então, assim, tem todo um planejamento a ser feito, claro,
Mas o medo de viajar, gata, tu vai fazer amigas e tu pode viajar com amigas. O medo de inglês, você já tá morando num país que fala inglês, você já tá estudando inglês, você vai continuar estudando aqui. Eu acho que é muito normal a gente encher o nosso pensamento de vários cenários trágicos, né? O e se é sempre absurdo, mas eu acho que se é realmente algo que te deixaria mais feliz no dia a dia, é o que vale a pena. O te deixar feliz no dia a dia é, assim, eu tô vivendo o meu sonho, eu tô trabalhando aqui sabendo que eu tô guardando um dinheiro e eu vou fazer aquela viagem que eu tanto queria. O meu objetivo é esse, eu tô indo atrás disso. Tipo, tenta perceber isso na tua vida, sabe? E se realmente o mudar iria te deixar mais próximo dos teus objetivos e dos teus sonhos e de concretizar esses sonhos. Uma vez uma amiga me falou que o que deixava ela muito feliz morando em Berlim era ela, numa quarta-feira, indo pro trabalho, pensar assim, eu tô vivendo o que eu queria estar vivendo. É tipo, você tá mesmo que esteja no transporte público, um cafezinho na mão, indo pro seu trampo, mas pensando, eu tô exatamente onde eu gostaria de estar. E eu acho que essa sensação de estar onde você gostaria de estar não tem preço. E se tu não sente isso aí na Austrália, tu pode tentar vir ver se a Irlanda vai te proporcionar isso. Sabendo que pode ser que não, mas que você tentou. Porque se você não tentar, você nunca vai saber, tá bom? Então tá bom. Ai, muitas brisas, muitas coisas. Nossa senhora, eu tava um pouco em dúvida do que trazer aqui, mas espero que vocês tenham gostado de ouvir esse podcast, esse episódio comigo. A gente se vê no próximo, que será o episódio 100. Meu Deus do céu! E temos coisas sérias pra conversar, tá bom? Mas vou deixar aí vocês com essa. Se você ainda não segue o Mixt no Instagram, segue lá, @mixt.podcast. E se você quiser o seu conselho respondido num próximo episódio, manda pra DM. Esse hoje que eu respondi foi vindo da DM do Instagram, ou também pra podcastmixt@gmail.com. A gente se vê, ou melhor, você me ouve na próxima Mixt-feira, também conhecida como quinta-feira. Um beijo e tchau!